Então, gente, boa tarde a todos. Eu vou, em primeiro lugar, agradecer muito ao Oded por ter aceito esse convite e vou dar uma pequena introdução de apresentação ao Oded, que é uma personagem multifacética, não é? O Oded nasceu em Israel, quando Israel era ainda uma colônia britânica, e se instalou com os pais no Brasil aos 12 anos de idade, em 1956. Em São Paulo, ele se formou em engenharia elétrica na Poli, da USP, e fez sua pós-graduação em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Antes de mais nada, Oded tem uma carreira de empresário. Em 1972, ele criou o Grow Jogos e Brinquedos, que era uma empresa dedicada a desenvolver jogos inteligentes, inclusive para o público adulto. E de 1990 a 92, ele presidiu a Federação Latino-Americana de Fabricantes de Brinquedos. Logo em seguida, entretanto, ele se engajou no terceiro setor, com a ideia de desenvolver no empresariado um senso maior de responsabilidade social e de maior interação entre as empresas e os movimentos sociais. Em 1989, ele participou da fundação do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, quem tem a minha idade lembra bem do PNBE, do qual foi o primeiro coordenador geral. Como presidente da ABRINC, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, ele criou a Fundação ABRINC pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que ele presidiu até 1998. Em 1998, ele participou da fundação do Instituto Ethos, que existe até hoje, né, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, do qual ele permanece como presidente emérito. Em 2001, portanto, no primeiro ano do nosso século, Oded idealizou o Fórum Social Mundial, cuja primeira edição ocorreu em Porto Alegre. Trata-se de uma das mais importantes iniciativas do alterglobalismo no século XXI, e sua palavra de ordem, um outro mundo é possível, vem inspirando os movimentos sociais no mundo todo. O Fórum Social Mundial já teve 18 edições e continua atuante, sempre com sua participação, sempre com a participação do Oded. O Fórum Social Mundial foi uma das iniciativas que mais claramente denunciou a insustentabilidade do capitalismo globalizado e que gerou a crise financeira, por exemplo, de 2009, assim como a pandemia de 2019. Em 2009, o Oded declarou, a propósito do socorro financeiro aos responsáveis pela crise, diziam que os recursos eram limitados. Agora, na crise, de repente, apareceram trilhões de dólares para socorrer montadoras, bancos e empresas falidas e que poderiam ter sido usados para combater a pobreza, melhorar a saúde e a educação. No âmbito local, o Oded foi um dos criadores do movimento Nossa São Paulo, cujo objetivo é mobilizar, mais uma vez, empresa, sociedade e governo em torno da elaboração de um conjunto de metas que possam diminuir os níveis assombrosos de desigualdade da cidade de São Paulo. Entre janeiro e novembro de 2003, Oded foi assessor especial do Lula, recém-eleito, então, presidente da República, e é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, criado pelo Lula em 2003, o Conselhão. Oded é também presidente do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil, uma ONG muito ativa na análise e no combate à desigualdade no Brasil. Oded é, enfim, membro do Coletivo 660, uma organização centrada na instituição Ação Educativa, em São Paulo. Conheci-o neste coletivo, do qual tenho a honra de participar, e com ele tenho aprendido muito, sobretudo sobre como articular a questão da desigualdade com as demais questões socioambientais. De fato, em todas essas frentes, a sua atuação, a atuação do Oded, centra-se na convicção de que a desigualdade do Brasil é algo com que não podemos nos habituar, não podemos aceitar como uma simples herança histórica, e isso não apenas por uma questão moral, mas também porque nenhum dos problemas do país, inclusive os tratados nesse curso, pode ser resolvido se não se atacar conjuntamente a questão da monstruosa desigualdade no Brasil. Então, era mais ou menos isso. Eu passo imediatamente, então, a palavra ao Oded.
E vocês estão vendo, então, novamente a tela? Estamos, Luiz. Ótimo. Então, Oded, conforme você for falando, você pede para eu ir passando os slides, tá bem? Tá ok. Bom, obrigado, Luiz. Super obrigado pelo convite. Espero corresponder à expectativa de vocês. Embora eu vou falando uma série de obviedades, né? Mas às vezes obviedades têm que ser repetidas e têm que ser levadas a sério. E espero que essa conversa estimule todos nós a melhorar nossa atuação no sentido de assegurar um mundo melhor para todos, né? E para todos que virão pela frente, né? Então, nessa minha apresentação, eu vou falando mais do que apresentando um slide ou qualquer tipo de transparência, porque gostaria muito que a gente fizesse uma reflexão conjunta, então vou tentar falar não tanto tempo assim que possa impedir qualquer tipo de interação e de questionamentos e conversa. Essas conversas me fizeram sempre muito bem, me fizeram aprender muita coisa, né? E o Luiz sabe disso, né? Aprender com o Luiz, inclusive, né? Bom, para começar, queria falar algumas coisas assim que sempre me marcaram ao longo da vida, né? Uma delas é perceber, né? E isso faz parte da obviedade, e tomar conhecimento que a humanidade ela existe há muitos anos, né? Há muitos anos a humanidade existe. Então, nesse tempo todo, nesses anos todos, acumulou muita coisa, né? Acumulou muita coisa boa, muita coisa ruim, muitas coisas que deram certo, outras coisas que deram errado, né? E para mim sempre foi muito importante na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida de militância, aprender com o passado, né? Porque é um presente que a gente recebe, né? Esse aprendizado todo ao longo da história. E parece que muitas vezes a gente não dá muita atenção a isso, né? A gente não aprende com as coisas que deram certo e não aprende com as coisas que deram errado. E parece que a gente quer repetir, repete, sobre outras roupagens, mas repetindo os mesmos erros. Parece que a gente ainda não se habilitou a aprender com o passado e nem aprendeu a usufruir das coisas boas e das experiências positivas que o passado nos oferece, né? Então, se a gente olhar assim, né, a gente vê, inclusive, que países que deram mais certo e países que deram mais errado, né? Tem países que atingiram indicadores de excelência, tem outros países que deram errado, que têm indicadores péssimos. E sempre me chamou a atenção os países que deram certo, para aprender o que fizeram, o que aconteceu para eles darem certo. O que significa dar certo? Significa ter indicadores sociais, ambientais, políticos, éticos, econômicos de excelência, né? E, invariavelmente, quando a gente olha qualquer classificação hoje no mundo, né, qualquer ranking, né, invariavelmente, por exemplo, os países escandinavos estão lá em cima. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, ficam se alternando, mas estão sempre lá em cima, né? E aí você pensa, bom, eles são muito bons na área social, mas deve ser ruim na área econômica. Está lá em cima na área econômica. São muito bons na área econômica, mas devem ser ruins na área ambiental. Está lá em cima na área ambiental, né? Por exemplo, no Environmental Performance Index, que uma das classificações na área ambiental, está lá a Dinamarca em primeiro lugar, a Finlândia no sétimo, a Suécia em oitavo, a Noruega em nono, e assim por diante, né? Então, como sempre procurei saber, né, e aprender com as boas experiências, sempre me interessei por esses países, não só eles, mas outros países também, e me perguntando, bom, o que aconteceu? O que eles estão fazendo para chegarem até onde chegaram, né? Para poder aprender.
Eu fiz viagens, conversei com muita gente, porque ainda mais intrigante que esses países, né, escandinavos, eles eram os miseráveis da Europa do século passado, né? Os mais pobres, né? Quer dizer, eles vieram lá de baixo, né? E foi incrível, né? A minha experiência e aprendizado que eu tive com eles. Mas o principal, perguntando para eles, bom, o que aconteceu? O que vocês fizeram para chegar até onde chegaram, né? E aí muita gente, né? Eu conversei com empresários, conversei com dirigentes públicos, políticos, movimentos sociais, sindicatos, né? E praticamente todos falam o seguinte: nós chegamos ao seguinte consenso, né? Que é óbvio. Qualquer coletivo para dar certo, pode ser a nossa família, pode ser a escola, pode ser a universidade, pode ser a empresa, pode ser a cidade, pode ser o país, enfim, qualquer coletivo, para dar certo, é fundamental que as pessoas, coletivo de pessoas, né? Qualquer coletivo para dar certo de pessoas, é fundamental que se estabeleçam relações harmoniosas entre as pessoas. Vocês podem ver o exemplo de cada um de vocês em coletivos que deram certo, que deram errado, aqueles que deram certo porque a relação harmoniosa se estabeleceu entre as pessoas, que deu errado porque as pessoas começaram a brigar e houve uma desarmonia que destruiu, que impediu aquele coletivo dar certo. E o que é necessário para que se estabeleçam relações harmoniosas entre as pessoas? O que é necessário é que não haja injustiça, porque a injustiça é que implode qualquer relação harmoniosa em qualquer coletivo. A sensação de injustiça, a percepção da injustiça, o sentimento da injustiça, a desigualdade. Então, você pode ver, sei lá, você está num prédio, condomínio, está tudo bem, está tudo ótimo, todo mundo se dá bem. Aí você descobre que um dos condôminos paga menos que os outros, por qualquer motivo não justo. Acabou a desarmonia, né? Porque a injustiça se estabelece, né? E a injustiça é a fonte da desarmonia e do conflito. E o conflito destrói qualquer tipo de relações harmoniosas em qualquer coletivo. Então, para a gente dar certo, é fundamental que a gente construa uma sociedade que seja o máximo possível igualitária, que tenha equidade entre as pessoas, que as pessoas sintam que há justiça na coletividade. E aí nós fomos montando uma agenda, o que é necessário para a gente diminuir as desigualdades. E aí a agenda se estabeleceu. Educação pública de qualidade para todos, uma representação política que seja um espelho da sociedade, onde todos possam se sentir contemplados, sistema fiscal e tributário que seja progressivo, que faça pagar mais quem tem mais, pagar menos quem tem mais, menos, e assim por diante. E assim nós fomos em frente e aí chegamos até onde chegamos. Tem mais um item, né, que é mais uma reflexão que eles fazem, que fizeram, que eu faço, que é o seguinte: quando você tem uma sociedade desigual, né, uma sociedade desigual, ela se estrutura em termos de castas. Tem os pobres, tem os ricos, tem os milionários, quer dizer, ela se estrutura em termos de castas, de grupos, e que se comunicam muito pouco entre si. As relações se estabelecem entre aqueles que são mais ou menos parecidos com a gente e não se estabelecem com outros, os mais pobres ou os mais ricos. Elas se estabelecem em termos de castas. E as pessoas lutam para ascender socialmente, para ascender de uma casta para outra. Então, o norte dessa sociedade é fazer com que haja conflitos, e conflitos entre as castas, e as castas que conflitam entre si, e as pessoas querendo subir na escala social, no status, no reconhecimento. É uma sociedade de conflitos, né? O que é causado pela desigualdade. Né? Então, vocês podem ver, né, quer dizer, mesmo aí vamos chegar ao Brasil, mas mesmo no Brasil, as pessoas lutam
para subir, quer dizer, um ambiente de conflito, e lutam para adquirir símbolos de status, né? Símbolos de status para serem reconhecidos como alguém que faz parte de uma outra camada, de uma outra casta na sociedade, né? Então, estimula o consumo de bens que reflitam o pertencimento a determinada casta, né? E quando você tem uma sociedade desigual, que é uma sociedade dividida, é uma sociedade de conflitos, né? Para subir na escala social, você se relaciona num grupo muito pequeno, numa bolha, né? Vocês podem perceber isso acontece no Brasil, porque entre seus iguais, mas tem muita dificuldade de se comunicar, aqueles que estão acima ou abaixo, mais pobres ou mais ricos, então estabelece-se uma relação de muito distanciamento e não se estabelece uma relação de confiança. Você confia naqueles que talvez estejam mais próximos de você, mas há uma desconfiança entre as pessoas muito grande, né? Uma coisa que me impressionou na viagem que eu, sei lá, fiz na Suécia, as pessoas confiam nos políticos, confiam nos outros, os trabalhadores confiam nos empresários nos trabalhadores, confiam no vizinho, confiam nos parentes. Há uma relação de confiança porque as pessoas sentem que há uma justiça entre as pessoas, então não tem muito o que esconder, e porque se relacionam entre iguais que se comunicam, que se conhecem, que interagem e estabelecem relações de confiança, né? Eu vou dar um exemplo só para vocês, em termos de Brasil, né? As empresas que fazem parte da Bolsa de Valores, né, brasileira, aqui em São Paulo, elas se comprometem, por estar na Bolsa de Valores e estar com o capital aberto, em transparência. Se comprometem com a transparência. As pessoas têm que saber, porque são muitos acionistas, o que se passa dentro da empresa, como é que a empresa se comporta em diversas áreas. E um grupo de entidades teve que lutar muito judicialmente, pressão política, para saber quanto ganha, por exemplo, o CEO das empresas, né? O presidente da empresa. E foi muito difícil, né? Porque as pessoas não queriam dizer quanto ganha. E aí, depois que se estabeleceu essa transparência, que se soube quanto ganha, aí dá para entender porque não queriam que soubessem quanto ganha. Então, por exemplo, nem vou fazer essa pesquisa com vocês, né? Mas o presidente do Itaú, por exemplo, ganha por mês 4 milhões de reais. Vários deles ganham 3, 2, 2,5, 3 milhões de reais por mês. Então, acho que ele devia sentir um certo constrangimento, né? Porque de mostrar quanto que ele ganha, né? Diante da conjuntura brasileira e do nível de renda dos brasileiros, né? Então, é uma relação de desconfiança, porque tem que esconder, porque não pode falar, porque é vergonhoso, porque é inadequado, porque não confia. Então, se estabelece uma relação de conflito, né? Então, diante disso, né, diante dessa constatação, quer dizer, o caminho passa pela redução da desigualdade, isso eu queria insistir, porque tudo que eu vou falar diz o seguinte: se não reduzir as desigualdades, qualquer plano, projeto de um país melhor em qualquer uma das áreas é sonho de uma noite de verão, porque passa por aí. Mas eu vou falar, bom, como é que nós estamos? Porque o Luiz falou, bom, a gente pode falar do mundo, mas como é que nós estamos no Brasil, né? Então, tem aquele primeiro slide, né, Luiz? Como é que nós estamos no Brasil? Eu posso ficar 1 hora falando para você de vários indicadores brasileiros, né? Mas só vou colocar alguns números para vocês. A desigualdade no Brasil, não sei se você está aqui, né? Estou aqui. Somos o 7º país mais desigual do mundo, né?
Pior do que a gente são alguns países africanos. Então, nós estamos bem colocados no ranking da desigualdade. Nós somos campeões, entre os campeões, né? E a nossa desigualdade não são tão grandes, são várias e são escandalosas. Entre homens e mulheres, né? Homens ganham, as mulheres ganham 60% que ganham os homens. Entre brancos e negros, né, que também os negros ganham 50% que ganham os brancos. São várias estatísticas, está no site da Oxfam Brasil, se vocês quiserem ver as várias desigualdades, porque o Brasil não é a igualdade, são desigualdades, todas, gênero, raça. 5% os mais ricos oferem 95% da renda nacional. 5% oferem 95% da renda nacional. E 10%, apenas 10%, possuem 74% das nossas riquezas. Estou falando só apenas algumas nossas desigualdades, né? Em São Paulo, né, a cidade mais rica do Brasil, a gente, na nossa São Paulo, a gente criou o mapa da desigualdade na cidade de São Paulo. São Paulo tem 96 distritos. A gente pegou todos os indicadores dos distritos e comparando entre eles aqueles mais ricos, mais pobres. Então, tem diferenças, a gente chama de desigualtômetro, em várias áreas sociais, áreas econômicas, mortalidade infantil, gravidez na adolescência, evasão escolar, enfim, várias. E as diferenças chegam a 10, 100, 1000 vezes entre um distrito e outro. E talvez o mais significativo é a idade média ao morrer. Na mesma cidade, se você nasce, você vive num bairro rico, você vai viver 24 anos, você vive, não é que vai viver, vive 24 anos mais do que aquela pessoa que vive num bairro, num distrito mais pobre. 24 anos na mesma cidade, né? Então, as nossas desigualdades são abismais, né? E se a gente... Aí vou passar nossos indicadores brasileiros, né? Eu estou querendo fazer nessa ordem para dizer o seguinte: as desigualdades, essas desigualdades que eu coloquei, que eu coloco para vocês, que vocês conhecem, que são visíveis, elas, que resultado, que elas produzem como resultado, né? Então, esses indicadores brasileiros são o resultado dessa desigualdade, né? Temos 52 milhões de brasileiros que vivem na pobreza. 52 milhões de brasileiros, né? 13 milhões que vivem na extrema pobreza, ainda até R$151 por mês, né? A metade mais pobre da população vive com uma renda média de R$850 por mês, né? Vou abrir só um parênteses, né? Muita gente, vocês sempre ouvem falar, bom, agora a economia agora vai subir, agora o PIB vai crescer, agora nós vamos crescer economicamente, etc, etc. Com esse quadro de renda da população brasileira, eu sempre me perguntei, como é que você vai crescer? Quem que vai comprar seus produtos? Quem vai procurar utilizar os serviços? Com esse potencial mercado interno tão empobrecido, né? Essa riqueza que o Brasil tem, que maltrata, né? Como é que você vai crescer com esse nível de renda da população brasileira, né? Então, vamos para outros indicadores. Educação. Mais da metade brasileira de 25 anos ou mais não concluiu a educação básica. 33,1% não concluíram o ensino fundamental. Apenas 16,5% concluíram o ensino superior, né? Bom, como é que você vai progredir com esses indicadores da educação? Infraestrutura sanitária. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a sistemas de esgotamento sanitário. 35% não têm acesso à água tratada.
e na violência, né? Que é o resultado também da desigualdade, porque uma sociedade desigual é uma sociedade de conflitos, uma sociedade que conflita entre as pessoas, para ver quem sobrevive, para quem consegue subir na escala econômica, na escala social. 44 mil brasileiros são assassinados por ano, a maioria negros e pobres, né? Infância, o Brasil está em 105º lugar no ranking da mortalidade infantil. O principal indicador da infância. Quando eu criei a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, eu não conhecia muita coisa, né, dessa área, né, e eu fui me aconselhar de novo, né, aconselhar com experiências de outros, por exemplo, no Unicef, né, e foi lá que o Unicef disse, olha, se você quiser ter um indicador, quer dizer, que é um indicador mais importante, né, da infância, pega o indicador da mortalidade infantil, que é o resultado de vários aspectos que lidam com a situação da criança, né? E nós estamos em 105º lugar. A Unicef, ela publica a cada ano o ranking dos países em vários indicadores em relação à criança e faz o ranking da mortalidade infantil entre os países. Estamos no 105º lugar, né? Principal indicador da infância, né? Quando o Luiz falou, né, que eu nasci em Israel, naquela época, inclusive, era um mandato britânico, era Palestina, né? Mas eu, como criança, me lembro que o pessoal falava o seguinte, bom, a nossa situação é muito ruim, faltava de tudo, tinha racionamento de comida, assim, bom, toda uma situação bastante precária, né? Mas para a criança não pode faltar nada, porque esse vai ser o futuro do nosso país. Então, eu, como criança, sabia que tinha educação, tinha proteção, tinha comida, tinha saúde, porque essa era a aposta do país naquela época, né? Isso me marcou muito até hoje, né? Enfim, então, essa situação que nós enfrentamos, né, da social, né, e aí, de novo, né, a situação econômica e a situação e nossa situação ambiental, né, como vocês percebem, nossa situação política, né, ela é resultado dessa desigualdade, porque essas desigualdades brasileiras, essa situação que nós temos no Brasil, não é uma obra divina, né? É uma obra construída, né? E construída, para começar, através das políticas públicas, né? Porque a desigualdade, ela se reflete, inclusive, na representação política. Então, a nossa representação política, que produz as políticas públicas, as políticas sociais, econômicas, ambientais, é uma representação que não tem nada a ver com a participação dos grupos sociais na sociedade brasileira. Ela representa interesses, basicamente, do andar de cima. Você tem poucas mulheres, poucos negros, pouquíssimas pessoas de baixa renda, pouquíssimas pessoas de periferia, pouquíssimos representantes de trabalhadores, né? Então, os interesses representados no quadro político brasileiro são aqueles interesses daqueles mais privilegiados, que estão no topo da pirâmide, em todas as áreas sociais, econômicas do país, e produzem exatamente as políticas públicas que nos conduzem a essa situação. E o mais vamos dizer, mais preocupante de tudo, né, que a nossa desigualdade não são só apenas grandes, mas são crescentes, porque as estruturas que sustentam a desigualdade continuam os mesmos. Eu vou dar apenas um exemplo para vocês, né, o nosso sistema fiscal e tributário. É um dos mais regressivos do mundo, Ele faz pagar mais quem tem menos e faz pagar menos quem tem mais. Ele é totalmente regressivo. Ele drena recursos de quem tem menos para quem tem mais. Nem vou entrar em detalhes, acho que você sabe, porque ele concentra os impostos sobre o consumo, ele tributa muito pouco
a riqueza e muito poucos rendimentos de capital, enfim. Então, ele continua até hoje. Finalmente, depois de muita pressão da sociedade, né, e apesar do que todo o objetivo dessa reforma fiscal tributária que está agora no Congresso, né, o pessoal fala, vamos fazer uma reforma, vamos simplificar o sistema, quer dizer, simplificar a desigualdade e a regressividade. Muito pouco se fala em produzir mais justiça, reduzir a desigualdade. Um dos instrumentos básicos da redução da desigualdade é o sistema fiscal tributário, né? Posso citar para vocês também, essa reforma do sistema fiscal tributário basicamente estava muito concentrada numa proposta feita pelo Bernard Api, que faz parte do núcleo de cidadania, não me lembro se chama cidadania fiscal tributária da GV, né? E aí, quando for visitá-lo, né, junto com o pessoal da Oxfam, né, e esse grupo de cidadania, não me lembro se é tributário, não me lembro a palavra, cidadania fiscal, e lá tinha várias áreas no qual esse grupo estava se concentrando, né? Uma delas era a redução da desigualdade, e o grupo já estava funcionando há 4 anos. Eu perguntei, o que vocês já produziram nessa área de redução da desigualdade? Não, isso aqui a gente não mexeu ainda, a gente ainda não se debruçou sobre isso, né? E, na realidade, a proposta que foi enviada, que serviu de base para essa reforma fiscal tributária, ela basicamente se concentra na simplificação. Felizmente, depois de muita pressão, agora estão falando em tributar dividendos. 2 países do mundo não tributam dividendos, Brasil e Estônia. 2 países do mundo, Brasil e Estônia. E aí depois, acho que mais pela necessidade do governo arrecadar dinheiro, mas estão falando em tributar os rendimentos do capital, os dividendos, né? Mas, enfim, apenas para mostrar para vocês como a desigualdade produzem, né, o que nós temos hoje em termos de situação brasileira social e econômica, nossos indicadores sociais e econômicos, e em termos de como a gente pode achar um caminho para que a gente melhore as condições sociais, ambientais e econômicas no Brasil. E tudo passa pela redução da desigualdade. Agora, queria falar um pouco talvez sobre boas notícias, né? Porque até agora, quer dizer, toda a situação, quer dizer, todo esse quadro espero, né, que cause angústia em todo mundo. Bom, e como é que a gente faz? O que a gente faz? Bom, primeiro, a boa notícia é que, para reduzir as desigualdades, o Brasil tem indicadores sociais, ambientais como melhores, né? A boa notícia é que nós sabemos o que tem que ser feito. Porque pior é quando você tem uma situação muito ruim, quando você tem uma doença, quando você tem um problema, e você não sabe o que você tem que fazer, o que você pode fazer para melhorar. A boa notícia é que nós sabemos o que tem que ser feito para reduzir a desigualdade e melhorar o país. Nós sabemos o que tem que ser feito. Essa é uma boa notícia. Porque outros já fizeram, porque outros estão fazendo, e porque a gente sabe o que tem que ser feito. A segunda boa notícia é que temos todos os recursos necessários para fazer, para reduzir a desigualdade. Porque você pode dizer, bom, eu sei o que tem que ser feito, mas não consigo porque não tenho recursos. Mas os recursos existem, os recursos estão aí. Tem muitos recursos, né? Só para dar um exemplo, acho que tem um outro quadro, Luiz. Próximo. Só para dar uma ideia globalmente, né? Quer dizer, globalmente, né? Despesas militares, né? 2 trilhões por ano no mundo, né?
ativo no mercado de ações, 89 trilhões, desigualdade de ativos de ouro e prata, 11,5 trilhões, né? Ativos circulantes, 96 trilhões em dinheiro, né? E assim por diante, né? Aliás, o Luiz falou que quando houve crise, quando tem crise, o dinheiro acaba aparecendo para salvar bancos, para salvar instituições financeiras. Quer dizer, dinheiro tem. Dinheiro tem. Então, duas boas notícias. Nós sabemos o que tem que ser feito e nós temos recursos para fazer o que for necessário para reduzir a desigualdade. Porque quando eu coloquei os dados sobre dinheiro no mundo, recursos no mundo, quer dizer, eu não coloquei também a desigualdade no mundo, que é crescente. E também você deve estar ouvindo falar sobre a concentração de riquezas e de patrimônio no mundo, né? Onde 2 mil bilionários têm riqueza equivalente a mais da metade da população mundial, né? Só para todo ano, na época de Davos, o Oxfam solta o relatório sobre a desigualdade no mundo. E ela é tão escandalosa quanto a nossa desigualdade aqui no Brasil. Então, a desigualdade no mundo e a desigualdade brasileira são escandalosas. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos países mais desiguais entre os países adiantados, é uma sociedade de conflitos, né? Só para dar um exemplo para você, o que a desigualdade produz, né? E nessa toada, né, da desigualdade, aí falando especificamente na área social, na área ambiental e na área da sustentabilidade. Aliás, sustentabilidade é uma palavra muito usada, né, para mostrar que um sistema pode estar permanecer ao longo do tempo, que ele é sustentável. A desigualdade é insustentável. É um dos exemplos da insustentabilidade, porque ela produz conflitos e ela não se sustenta ao longo do tempo. Agora, muita gente deve ter ouvido falar, se você tem um progresso econômico, se as pessoas ganham mais, consomem mais, você dilapida o meio ambiente, né? Você consome mais os recursos ambientais, os recursos que nos dão vida, né? E são limitados e se produz a escassez de recursos, o aquecimento global, tudo aquilo que você soberanamente conhece. Então, como é que faz? Porque se as pessoas vão ganhar mais e vão consumir mais, e o planeta não aguenta, o planeta se aquece e a situação é insustentável, é porque as pessoas sempre pensam que o consumo e a produção de bens materiais é a única forma de fazer com que as pessoas possam trabalhar para ganhar sua vida, né? É essa lógica que acho que também tem que ser quebrada, né? Porque muita gente diz o seguinte: como é que você faz na Amazônia, né? Se as pessoas querem ganhar e tem lá as árvores, tem lá os minérios e são pobres, e como é que você sustenta essas pessoas e você não deixa elas ter acesso a essas riquezas? Enfim, sempre tem uma lógica aí para desconstruir essa ideia de você cuidar do meio ambiente, de você cuidar do planeta, né? Como se a única forma das pessoas trabalharem é trabalharem na produção de bens de consumo. Porque uma outra lógica seria a seguinte, né? Porque nós temos recursos hoje no mundo, dinheiro não falta. Nós temos pessoas que precisam ganhar mais e precisam trabalhar para progredir, para reduzir a desigualdade. E, ao mesmo tempo, a humanidade tem muitas carências e muita necessidade
de melhorar a saúde, a educação, a cultura, né? Então, a outra lógica devia ser, não sei se vocês podem acompanhar meu raciocínio, é canalizar os recursos existentes hoje para fazer as pessoas trabalharem em serviços que melhorem a vida das pessoas, em preservar as florestas, em cuidar das pessoas mais idosas ou das crianças mais necessitadas, educação, em saúde, em cultura, não produzir necessariamente bens de consumo. Fazer com que, na lógica econômica, seja uma outra lógica, fazer com que as pessoas invistam em atividades que melhoram a vida das pessoas. Um círculo virtuoso, em vez do círculo vicioso, que é fazer as pessoas trabalharem para produzir bens e consumir as riquezas do planeta, e aquecer o planeta, fazer as pessoas trabalharem, ter suas atividades para melhorar a vida das pessoas. Recursos existem para isso, né? É uma outra lógica. Quando você tem hoje, né, nos meios de comunicação, as propagandas que relacionam a felicidade com determinados bens, né? Parece que a felicidade se relaciona ao último carro, à última televisão, ao último eletrodoméstico, enfim. Aí as pessoas precisam se perguntar, bom, antes de aparecerem todos esses produtos, então, pelo jeito, ninguém era feliz. Porque esses produtos não existiam. Como é que as pessoas poderiam estar felizes? Então, na realidade, o que a gente necessita, o que a gente precisa, é de uma mudança profunda cultural para perceber e para pensar o que realmente é importante para a vida das pessoas, o que realmente nós precisamos, né? O que realmente faz as pessoas melhorar de vida e serem felizes. É uma mudança cultural. Nós fomos dotados, né, de um bem precioso, de uma capacidade preciosa, que é a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Nós podemos, as escolhas estão em nossas mãos. O ser humano é capacitado a fazer isso, de fazer escolhas, de estar aqui, de estar lá, da gente estar aqui conversando, a gente estar fazendo fora, que a gente reflete muito pouco, eu acho, sobre as escolhas que nós temos. Nós podemos decidir e fazer escolhas. E a escolha de modelo de sociedade está em nossas mãos, né? Foi feita uma escolha até agora, uma escolha que nos levou à situação que nós temos hoje. Mas outras escolhas podem ser feitas, como escolher nos países escandinavos. Eles tomaram uma decisão, eles fizeram uma escolha, né? A nossa escolha, infelizmente até agora, né, é uma escolha que está levando o mundo à destruição, ao conflito, ao aquecimento e a resultados péssimos, né, para todos nós e para as gerações futuras. É uma mudança cultural que nós precisamos, uma mudança de pensar e de olhar a nossa vida na sociedade de uma outra forma. Uma coisa interessante, que só para exemplificar, que nós fizemos na Rede Nossa São Paulo, é criar o IRBEM, Indicador de Referência do Bem-Estar no Município. Então, é um check-up do bem-estar, da felicidade no município, né? E foi feito da seguinte maneira, né? Vários grupos trabalharam em várias áreas, saúde, educação, economia, lazer, cultura, enfim. E selecionando vários indicadores que se referem à qualidade daquele item, né? Sei lá, o que é importante na educação? É a qualidade dos professores, as instalações físicas, enfim. Então, em várias áreas foram selecionados aquele que seria importante para aquele item, né? E depois, numa pesquisa que envolveu milhares de pessoas, pediram para as pessoas escolherem aqueles que eles acham os mais importantes para aquela área.
se uma determinada área, tipo educação, tinha 10 itens que seriam importantes para uma boa educação, quais seriam os 4 que seriam os melhores para aquela área? Então, foi um exercício muito interessante, porque faz as pessoas pensarem o que realmente é importante para mim. O que é importante para a minha vida? O que é importante para aquela área? Né? E depois, selecionados esses indicadores, a pergunta seguinte seria a seguinte: bom, naqueles indicadores, naqueles itens que você acha que são os mais importantes para a sua qualidade de vida, qual é o teu grau de satisfação de uma dessas? Qual é o teu grau de satisfação? E aí compõe o IBENC, indicador de referência para o bem-estar no município, que seria, hipoteticamente, orientador para as políticas públicas, dizendo o seguinte: bom, as pessoas acham que é uma coisa importante para a sua qualidade de vida é ter um centro cultural perto de casa, sei lá, uma biblioteca perto de casa. Então, você vê quantas bibliotecas tem em cada distrito da cidade. Bom, metade dos distritos da cidade não tem nenhuma biblioteca, só para vocês terem uma ideia, né? Nenhum centro cultural. Então, se você quer melhorar a vida das pessoas, fazer com que ele seja mais, tenha mais bem-estar, mais felicidade, né, vamos dizer, coletiva, você atender aquela necessidade que as pessoas sentem para a sua qualidade de vida, né? Foi um exercício, é um exercício muito interessante, porque faz as pessoas pensar o que é realmente importante para a minha qualidade de vida. O que é realmente importante para mim, né? Várias empresas fizeram entre seus funcionários, tentando obter resultados que possam orientar a área, por exemplo, de recursos humanos, né? Então, é muito importante a gente pensar nessa mudança cultural. E nessa mudança cultural, o papel da educação é muito importante. O papel da educação é muito importante. Muita gente diz, sinceramente, ou enfim, para dizer que a educação é muito importante. Eu concordo que a educação é muito importante. Eu concordo que a educação é muito importante. Mas que tipo de educação? Para que essa educação possa servir? Então, tem um quadro seguinte, também, eu queria colocar para vocês, que é o nível educacional dos nossos políticos, né? Então, nossos políticos não são analfabetos, né? 80% dos deputados federais e senadores, né? 71% dos deputados estaduais, 92% dos governadores, 52% dos prefeitos e 26% dos vereadores e 100% dos juízes dos nossos tribunais têm ensino superior completo. Não são pessoas com baixa escolaridade, né? Nossos políticos, né? Mais ainda, 26% dos prefeitos e 38% dos vereadores têm ensino médio completo. O Bolsonaro, nosso querido presidente, se graduou na Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma instituição educacional considerada de excelência, né? Bom, esses políticos produzem as políticas públicas que fazem com que o nosso país tenha os indicadores sociais, ambientais e econômicos que nós temos. Não dá para dizer que são políticos que têm baixa escolaridade, olhando inclusive a média da população brasileira. Aliás, pessoas com alta escolaridade desprovida de valores é um perigo para qualquer sociedade. Grandes desastres já foram promovidos por pessoas que não eram analfabetas, que tinham educação superior, que tinham doutorado, enfim. Não pode dizer que não tinha baixa escolaridade. Então, a função da educação, que hoje basicamente é, no meu ponto de vista, e vocês acho que conhecem melhor do que eu, é preparar as pessoas basicamente para competir melhor no mercado, quer dizer, mais promotores ainda dos conflitos, né? Acho que precisa ser repensado. Qual é a função da educação? Para que ela serve? Para que ela deveria servir, né? Então, acho que é uma coisa muito importante, né, que eu vejo o caminho,
Falei, bom, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Fundamentalmente, né, em primeiro lugar, refletir sobre o nosso modo de viver, nosso modo de se organizar. Uma profunda mudança cultural de valores tem que orientar, deveria orientar, e é o caminho para orientar para que a gente tivesse uma vida melhor. Eu acho que muito importante para resolver qualquer problema e ser radical, ir nas raízes, da onde que esse problema ele é gerido, né? Aonde a gente devia atuar, onde que está o problema, onde que a gente pode agir para melhorar as coisas, né? No meu ponto de vista, é a visão da sociedade, considerar a desigualdade absolutamente intolerável e trabalhar para a redução das desigualdades, repensar a nossa maneira de se organizar, repensar a educação, a comunicação, né? Porque a comunicação, a cultura, as ideias, os valores são fundamentais. Outro dia eu vi, eu não me lembro quem que era, acho que não foi lá, foi o seguinte: eu tenho muito menos medo do poder militar, do poder político, do poder econômico, do que do poder das ideias, das ideologias. Porque, em nome das ideologias, do poder, muita gente já morreu e muita coisa de ruim já aconteceu. Então, as ideias, as ideologias, a visão de mundo, né, a percepção, as escolhas são fundamentais para a gente encaminhar para um mundo melhor. E, nesse sentido, por exemplo, perceber e repensar a nossa maneira de produzir, de viver, a questão das desigualdades, né? Redução das desigualdades, fazendo com que a gente tenha uma sensação de justiça entre as pessoas, uma confiança, que a gente possa olhar para o futuro de uma outra maneira. Eu recomendo também para vocês um livro chamado O Nível, né? Vocês tiveram para perceber, né? Quer dizer, mostrando, né, por que uma sociedade com mais igualdade é melhor para todos. E aí tem dezenas de quadros mostrando a relação entre bem-estar, saúde, longevidade, todos os itens que importam para a qualidade de vida, como se relacionam com a questão da menor desigualdade. Como a menor desigualdade ela leva a melhor condições de vida em várias áreas, né? São vários gráficos mostrando onde os países de menor desigualdade são melhor colocados em todas as áreas que interessam para a vida humana, olhando inclusive a questão da sustentabilidade, a questão ambiental. Bom, não sei se eu fui nessa apresentação, se eu viajei demais, se eu fui, mas espero que pelo menos uma parte do que eu falei vocês possam ter entendido, e eu tentei trabalhar numa linha de raciocínio mostrando para vocês não só os problemas, a situação, que acho que é importante a gente ter uma consciência da gravidade da doença, né? Mas também saber como curar essa doença, sabendo que nós temos recursos, conhecimentos para que isso possa acontecer. E se estou aberto para a gente conversar e para a gente trocar ideias, espero não tenha excedido demais o tempo que me foi dado para fazer a apresentação. Oi, Oded, não, foi excelente a apresentação, não excedeu o tempo, não, até acabou mais cedo do que... foi muito, muito boa. Eu vou passar as perguntas que estão primeiro no fórum e depois as pessoas que levantaram a mão. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Luiz, antes de... Não. Primeiro as pessoas do fórum, por favor. Tá, eu coloquei umas perguntas no fórum, mas eu vou pular as minhas e depois eu volto nas minhas, porque só para dar prioridade aos alunos. Então, tem uma pergunta aqui do Frederico Salmi, dizendo: o neoliberalismo, conceito que nasce em 1930, provou um sistema de aumento da desigualdade com seu ápice em 2008, com o colapso financeiro a nível global. Quais os caminhos, além da revolução, são possíveis e pragmáticos para deslocar o poder de grupos oligárquicos dos centralizadores financeiros?
Você quer um por um, é isso? Pode responder essa. Porque o neoliberalismo, né, bom, o Luiz citou na criação do Fórum Social Mundial, né, porque no começo dos anos 2000, né, que o neoliberalismo estava no auge, e no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o que falaram, bom, que chegamos finalmente ao final da história, porque a economia liberada de qualquer constrangimento, qualquer controle, será o caminho da humanidade para a felicidade, né? E, na realidade, o neoliberalismo é fazer com que o forte se torne mais forte, aumentando a desigualdade. É a lei da selva, né? É a competição sem regulamento, sem constrangimento, sem controle. E é a lei do mais forte, né? Que conduz ao aumento da desigualdade, né? Conduz ao aumento da desigualdade. Bom, a gente muda na vida de duas maneiras. Uma depois da porta arrombada, depois do grande desastre, né? Parar de fumar na UTI, né? Tipo, ou a gente para antes percebendo o desastre que está se encaminhando, né? E a ideia de criação do Fórum Social Mundial era exatamente para se contrapor ao Fórum, essa visão do neoliberalismo, né? Mostrando que o caminho passa pelo social, da economia a serviço do social, e não do social a serviço da economia. E a ideia do Fórum Social Mundial era fazer com que as múltiplas iniciativas, organizações, de entidades, de organizações que estão trabalhando para um outro mundo possível, né, como é o lema do Fórum Social Mundial, possam se articular, se organizar para ganhar força política e agir. Porque o que se falava em Davos é que esses caras que protestam contra o neoliberalismo são pessoas que não têm ideias, que não têm alternativas, e a ideia não só de mostrar que existem alternativas, existem outros caminhos, e também fazer com que a pessoa possa se articular, se organizar para ganhar força política, se encontrar e agir. Estabelecendo alianças, articulações, organizações, enfim, ganhar força política para agir. E, evidentemente, uma das coisas que está na Carta de Princípios do Fórum Social Mundial, que não considera a violência como método de ação política. É ação política sem violência. Então, eu vou dar um exemplo. Naquele momento, o quadro político da América Latina era um quadro político basicamente de governo de direita, né? E essa ideia, sim, um outro mundo é possível, porque uma das coisas que o pessoal de Davos diz é o seguinte: olha, você tem outras ótimas ideias, você quer outros caminhos, mas isso não é possível, isso é sonho, isso não existe. E mostrar, não, é possível, tem outras escolhas a serem feitas, privilegiando o social. E aí esse movimento ganhou na América Latina, muitos governos mudaram, a América Latina pendeu mais para governos mais ligados às áreas sociais. Nem estou falando o que depois aconteceu, mas, de qualquer maneira, a percepção de que outro mundo é possível, e que isso foi feito na base da articulação, da mobilização da sociedade, esse é o caminho que, por exemplo, levou à criação do Fórum Social Mundial. Certo. Tem uma pergunta aqui da Maria, que os indicadores de PIB utilizados atualmente, em grande medida, não têm lastro e são insustentáveis social e ambientalmente. Existe oficialmente alguma discussão de revisão desses critérios, valorando trabalhos como os de cuidados com crianças e idosos, com o meio ambiente e o trabalho doméstico? Existem demandas, mas não existe nada de concreto na elaboração da medição do PIB. Quer dizer, existem exatamente mostrando o que a redefinição, o que é produto interno bruto, né? O que compõe ele, né? O que você tem que se focar, né? Qual o indicador que tem que ser
avaliado em nível de você medir, né, o progresso da sociedade, porque, como se fala do PIB, bom, ele é um indicador que vai medir o progresso da sociedade. E aí eu falei daquele bem para vocês, que é outro tipo de avaliação da sociedade, ver se a percepção das pessoas sobre aqueles indicadores que são fundamentais para a sua qualidade de vida estão melhorando ou estão piorando. Existe muita... Nasceu o IDH, né? Tem o índice Gini, que mede a desigualdade, índice de desenvolvimento humano, IDH, então tem outros indicadores que surgiram ao longo do tempo que medem o nível de progresso de uma sociedade, ao lado do PIB, né? Então, sempre a ideia do crescimento, eu sempre associo com faz uma semelhança com o câncer, né? O que é o câncer? É o crescimento descontrolado, né? Ilimitado, né? Então, a questão de trabalhar com limites e trabalhar é uma outra mudança cultural, né? Tem um outro livro interessante, né? Acho que não tem no Brasil, né? Chamado Lagom, que fala da cultura sueca, né? E fala muito da questão da moderação, e fala da questão dos limites e das quantidades adequadas, né, para cada aspecto da nossa vida, né? E de viver daquilo que é necessário, não ultrapassar aquilo que não é necessário. Quer dizer, uma outra escolha de vida que pode ser pessoal, mas também de uma sociedade, uma cultura da sociedade, né? Então, a questão do PIB, que na realidade é o apontar, quando ele é valorizado acima de tudo, né? E quando ele é colocado como indicador que mede o principal progresso de uma sociedade, é um enorme perigo, né? É um enorme perigo, porque você cresce economicamente, destruindo o meio ambiente, aumentando a desigualdade, e não é um indicador que... Mas tem muita discussão a respeito disso, por isso que foi criado o IDH, o índice Gini, e outros que medem outros aspectos da vida da sociedade. Certo. Eu tenho uma pergunta, então, aqui eu vou falar as minhas do fórum, depois a gente vai para as mãos levantadas. Eu tinha uma dúvida, quando você deu o exemplo dos países escandinavos, a minha pergunta é, eles têm bons índices, mas os econômicos, por exemplo, não foram feitos à custa de explorar em outros países? Por exemplo, a Noruega, ela não explora a Amazônia aqui, então, ou... Não sei se você entendeu a minha pergunta. Não, entendi. Não sei, eu não sei se hoje a Noruega como país explora a Amazônia, porque eles têm uma cultura interna que fica muito atenta na sociedade sobre o comportamento das empresas, né? Não é que é impossível que uma empresa norueguesa, que o governo possa agredir o meio ambiente, agredir a Amazônia, mas o custo político disso é muito grande, né? Então, eu não estou falando que esses países são países perfeitos, né? Mas tem uma cultura que se instalou nesses países que é muito controladora no que essas empresas, esses países estão fazendo. Não quer dizer que não possam cometer irregularidades, mas, de uma forma geral, o que eu quis fazer é chamar atenção para esses países, olhando esses indicadores, né, que esses países têm, a posição que eles ocupam em qualquer tipo de classificação, e como fizeram para chegar até lá a redução da desigualdade como um elemento fundamental, principal, condutora desse processo, né? Eu acho que serve muito como fonte de aprendizado, né? Eu posso dizer para vocês, aproveitando para contar, eu, como fabricante de brinquedos, né,
eu era presidente do sindicato dos produtores de brinquedos e instrumentos musicais no estado de São Paulo. E foi nos anos 80, né, que eu participava das reuniões dos sindicatos, né? E eu dava lá meus palpites, dizendo isso, dizendo aquilo, não sei o quê, e a pessoa sempre me falava assim, meus colegas, fabricantes de brinquedos, as tuas ideias são muito boas, mas sabe como é que é? No Brasil essas coisas não funcionam. Aqui é Brasil, aqui é outra cultura, aqui é país da malandragem, as boas ideias aqui não prosperam, sempre colocando um ceticismo sobre qualquer tipo de uma ideia mais inovadora, né? E aí o presidente da época, ele estava finalizando o mandato, ele disse que não queria continuar e me sugeriu, me propôs como próximo presidente do sindicato. E eu não tinha a mínima ideia, nem a mínima ambição para ser presidente do sindicato, mas aí eu topei só para dizer, bom, será que eu estou louco? Será que essas ideias não podem prosperar no Brasil, né? Eu vou lá para checar, para fazer. Porque esse conformismo, quer dizer, que o Brasil está fatalmente destinado a ser esse país, com esses indicadores que a gente tem hoje, né? Quer dizer, essa fatalidade, né? Esse conformismo faz parte de um certo consenso cultural que existe na sociedade que tem que ser combatido. Né? Pode ser outro Brasil é possível, né? Porque muita gente diz, não, o Brasil é assim mesmo, é um país da bagunça, da corrupção, do descalabro, da desigualdade, né? E aí, na realidade, fui avançando e mostrando que é possível fazer de outra maneira. Aí, lá no sindicato, eu fiz um monte de outras coisas. Tudo que eu coloquei como ideias, eu fui adiante, tentando realizar. Outra relação com os sindicatos dos trabalhadores, outra relação com a cultura, com as crianças, enfim. E foi muito importante para mim, porque vi que é possível, sim, mesmo no Brasil, fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então, de novo, né, existe essa visão no Brasil cultural de muita gente, que aí faz parte desse quadro de visão cultural, do que o Brasil não tem jeito, que não é possível fazer de outra forma, que não é possível mudar, e vou me salvar dentro desse aspecto, não vou tentar mudar porque não dá, mas eu vou tentar me arrumar da melhor forma possível dentro desse quadro que não é possível mudar. Então, outro Brasil é possível, é muito importante mostrar que é possível e que, como os outros países fizeram, um país muito mais pobre do que o Brasil, né, a gente pode mudar e pode reduzir as desigualdades, pode caminhar numa outra direção. Né. Só para terminar, tem uma história, né, uma conversa entre o primeiro-ministro de Israel e o presidente do Brasil, pode ser hipotética, né, onde o presidente do Brasil falava das dificuldades, dos problemas que o Brasil tem. Aí o primeiro-ministro de Israel perguntou, vocês têm água? Não. Água nós temos. Então vocês não têm problemas. Se vocês têm água, não tem problemas. Né? Estou falando das riquezas e da potencial do Brasil. Né? Oded, em algum momento da sua fala, que agora vem a minha próxima pergunta, você falou que a classe política aqui no Brasil, ela está lá para, de fato, servir a classe alta, né? A casta alta brasileira. E a pergunta é, como é que a gente quebra esse ciclo? Porque essa classe política está lá e ela continua sendo eleita, em grande parte graças à falta de educação, né, da maior parte da população, que se deixa seduzir por qualquer pessoa que vai lá e faz um discurso enganoso qualquer. E a questão é como é que a gente quebra esse ciclo, porque eu acho que passa por essa questão política, passa por a gente precisar ter pessoas lá que estejam interessadas em, de fato, fazer alguma coisa que seja boa para a população como um todo e para o Brasil como um todo, e não para aqueles 5% privilegiados. Você tem alguma dica do que a gente pode fazer nesse sentido? Bom, participando de movimentos que estão hoje se mobilizando pela mudança da representação política, né? Muitos movimentos hoje eu faço parte, né? Foi criada uma articulação chamada ABCD, Ação Brasileira de Combate à Desigualdade,
que reúne várias organizações com uma articulação para reduzir a desigualdade no Brasil. E várias iniciativas estão surgindo, já surgiram já nas últimas eleições municipais, para mudar essa representação política, para ter mais negros, mais mandatos coletivos, população de baixa renda, se organizando. E porque e mobilizando outras organizações. Então, como eu falei desde o começo, né, quer dizer, a violência, a revolução violenta não é um valor que a gente aprecia, que a gente abraça como método de ação política, mas se organizando, participando, investindo na coletividade. Bom, se a pessoa quiser, eu quero fazer parte disso. Tem muitas organizações hoje que estão exatamente trabalhando essa questão da representação política e que, por exemplo, conseguiram agora no Chile, aqui do lado, né? Como é que foi? Primeiro, como é que foi que o Chile decidiu fazer uma constituinte, uma nova constituinte? Foi um monte de gente nas ruas, né? Um monte de gente se mobilizando para fazer uma nova Constituição, tirando, vamos dizer, o legado do Pinochet, que ainda permanecia na Constituição chilena. E, a par disso, estabelecendo regras de paridade entre homens e mulheres. Então, a Constituinte chilena agora tem metade homens, metade mulheres. E não só isso, reservando espaço para a população indígena. Foi mobilizando, se organizando. Aliás, amanhã tem manifestações aqui no Brasil, né? Então, é assim que as coisas avançaram, é assim que as coisas avançam. É assim que a ditadura foi derrubada, as diretas já... Foi desse jeito. Como fazer a boa notícia é que nós sabemos como fazer as coisas. Já aconteceram. O Brasil já se mobilizou, já derrubou a ditadura na mobilização, já teve avanços através da mobilização, através da organização. Então, é assim, dessa maneira. E eu digo também para vocês, posso dar meu testemunho pessoal, certamente a situação brasileira ela é muito angustiante, deve dar muita angústia para muita gente, né? Quer dizer, muito opressora, muito constrangedora. Para mim, participar desses movimentos é a maneira que eu achei até para me aguentar e viver no Brasil. É uma maneira de abaixar essa angústia. Quer dizer, a forma de participação não só faz bem para o Brasil, mas faz bem para cada um que participa. Porque dá a oportunidade de falar, bom, eu estou fazendo, estou tentando, eu estou encontrando gente legal, né? Porque, como eu falei na questão das castas, eu aproveito para dar meu depoimento pessoal. Nesses caminhos que eu escolhi na minha vida, né? Foi aí que encontrei as melhores pessoas da minha vida, né? Então, dependendo do caminho que você escolhe, do que você escolhe como atividade, como empenho, como participação, como investimento, né? Você escolhe as pessoas que vão te acompanhar ao longo da vida. Então, as melhores pessoas, meus amigos, minha mulher, foram as pessoas que eu encontrei trilhando esses caminhos. Então, é muito enriquecedor, além de ter a angústia que eu tenho com o Brasil, com tudo que está acontecendo, mas isso abaixa a minha angústia porque eu sei que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou participando. Então, estou dizendo que, além disso ser importante para o país, acho que é importante para cada pessoa. Acho muito importante. Obrigada por essas palavras, realmente são bem... A gente precisava de uma onda de esperança aqui. Porque... Luiz, passo a palavra para você agora. Odete, muito obrigado. Eu até não queria nem fazer uma pergunta para você. Eu queria... Deixa eu abaixar minha mão aqui, peraí.
eu queria pedir a você que fizesse 2 depoimentos. O primeiro depoimento que eu queria que você fizesse era sobre a experiência que você teve com o Lula e com o PT no primeiro mandato. E eu acho que isso é muito importante para a gente saber qual é a avaliação que você tem dessa experiência. E o segundo depoimento é sobre a mesma questão em relação ao mundo empresarial. Quer dizer, você participou, foi fundador do Ethos, tá certo? O Ethos, eu tive alguma relação com o Ethos e conheci algumas pessoas que trabalhavam no Ethos e tive uma excelente experiência, embora muito tangencial, mas tive uma excelente experiência. Mas, vamos dizer assim, se os empresários fossem mais ou menos com a forma mental do Ethos, bom, acho que o Brasil seria muito diferente. Qual você acha que é, vamos dizer assim, o impacto que o Ethos teve ou pode ter ainda em relação à questão do empresariado brasileiro, que é um grupo social muito descompromissado com qualquer projeto de país? Mas primeiro a questão da sua relação com o PT, por favor. Bom, eu vou fazer um pouco histórico, né? Que isso foi nos anos 80, né? E essa minha curiosidade, né, de conhecer as coisas e minha visão de mundo, né? Eu ouvi falar de Lula, de PT, mas eu não conhecia, então fui visitá-lo. Foi nos anos, acho que foi 84, por aí. Para conhecer, né? Falei, não, eu sou empresário, eu queria te conhecer. E, bom, e aí, a partir daí, a história é longa, né? Mas eu passei a participar das campanhas dele, né? E foi uma coisa inédita, né? Porque eu era presidente de uma entidade de classe empresarial, né? Fazia parte do mundo empresarial e apoiava o Lula, e uma coisa inédita, né? 80, a começar pela campanha de 89, né? E o Collor ganhou, né? E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele fez, ele mandou fazer uma devassa fiscal tributária nos empregos do setor de brinquedo, como retaliação. Mas aí, pela força política que a gente teve, pela força social, pelas relações, a gente conseguiu barrar isso. Mas, enfim, teve várias coisas nesse sentido, mas sempre... E me tornei, a minha mulher, amigo pessoal dele, né? A gente, ao longo desses anos todos, né, frequentando casas, jantando junto várias vezes, na casa de um, na casa de outro, enfim, se estabeleceu uma relação bastante forte com o Lula e com o PT, com a CUT, com... Bom, a história é muito longa, tem muita coisa que aconteceu, né? E aí, quando o Lula ganhou, né? Bom, vou falar. No dia seguinte, eu fui conversar com ele lá na sede, né, da campanha, né? E aí, bom, estamos muito felizes com o ganho. Aí eu me lembro que eu falei para ele da responsabilidade, né? Eu sempre fico brincando com meus amigos quando acontece uma coisa boa e quando ganha notoriedade, quando ganha visibilidade, além de parabenizar porque aconteceu, falando da responsabilidade, porque agora você vira uma referência, né? E falei muito sobre a importância de não decepcionar, porque é a oportunidade da esquerda mostrar que está no poder e faz as coisas de uma forma legal e que não se mete em corrupção. E eu falei, bom, porque se a gente falhar, a direita vem com tudo. E não só a direita, como a extrema-direita. Né? Foi no dia seguinte da eleição. Né?
E aí ele me chamou para ajudar no começo, né? Eu e o Frei Beto, né? Para ajudar no começo, para ter engajamento da sociedade, do setor empresarial, nos programas sociais. Não era só Fome Zero, era vários programas, né? E aí fui para Brasília, a gente ficou lá no mesmo andar do Lula, né? Da presidência, eu e Frei Beto, né? O Beto, né? E fiz um monte de coisas. Foi muito legal, muito legal. Na área da cultura, da educação, 30 mil cisternas no semiárido, no nordestino, com os bancos, enfim. E uma vida muito complicada, né? Porque eu gosto dos meus amigos, gosto da minha casa, gosto da minha mulher, porque está em Brasília, mas era uma coisa era uma aposta, um investimento, né? Mas o que eu saí depois de um ano. Por que eu saí, né? Porque eu vi que o poder acabou contaminando muita gente, né? E que não era, vamos dizer, a revolução que eu gostaria de estar participando. Vou dar um exemplo, né? Tinha todas as condições de fazer a reforma. E aí, voltando a uma outra pergunta que foi feita, fazer a reforma política. A grande reforma política viabilizasse a participação mais equitativa da sociedade brasileira na representação política. Tinha todas as condições para isso acontecer. Tinha apoio da sociedade, tinha forma de ação, de pressão que a sociedade podia exercer, tinha todas as condições para fazer as reformas estruturais. Para começar a reforma política, depois a reforma do sistema fiscal e tributário. Né? Tinha todas as condições de fazer. E enfim, eu via também indícios de uma certa tolerância com determinadas práticas. Né? Eu não tinha a mínima ideia do que depois acabou se revelando. Né? Então, tudo isso juntando, eu falei, bom, eu posso ajudar de fora, posso continuar apoiando, mas eu não queria fazer mais parte do governo. No final do ano, eu pedi para sair. Até outro dia eu vi, aí o Lula fez um evento, chamou o Buchiquim, chamou o Zé Dirceu, chamou todo o núcleo duro, fazer um evento, fez um discurso. Até essa semana, por coincidência, eu revi o discurso que o Lula fez naquela oportunidade, né? Então, enfim, foi essa vivência que eu tive, né? E o resto da história acho que vocês todos conhecem já sobejamente, né? Então, outra pergunta sobre a questão empresarial, né? Bom, faço essa história, falo para vocês com muita tristeza, né? Dá vontade de chorar de vez em quando, né? Enfim, e na questão empresarial, na questão do ethos, né? Na realidade, a responsabilidade social empresarial, que quando o ethos começou, quando eu trouxe a ideia, né, e a gente criou o ethos, né, nem a palavra existia, né? E a responsabilidade social, de novo, é uma mudança cultural nas empresas, é uma mudança de cultura. O que é responsabilidade social empresarial? É de você fazer escolhas cada vez que você toma uma decisão dentro da empresa. E só fazer a escolha de determinada ação, determinada política, determinada ideia, né, dentro da empresa, aquela ideia que só pode favorecer as pessoas, melhorar a vida das pessoas. E não levar adiante qualquer medida que possa prejudicar as pessoas, inclusive na questão ambiental. Aliás, eu vou voltar sobre a questão do Lula, só para dizer para vocês que eu tinha proposto, né, que o governo brasileiro, e aí eu propus que o governo encaminhasse isso através do Conselho Econômico e Social,
que se criasse o Observatório da Equidade. O que seria esse observatório? Seria uma instância onde o governo encaminharia qualquer tipo de proposta, de medida, de ação, de proposta de lei, de decreto, enfim, e que fosse analisar essa proposta sobre a ótica da desigualdade. Se aquela proposta reduzisse a desigualdade, sinal verde. Se ela pudesse aumentar a desigualdade, ela não poderia passar. E uma das minhas frustrações é que essa ideia não foi para adiante. Foi criado o observatório, mas se reduziu a uma questão mínima. O Clemente, que era meu parceiro naquela época, do Diese. Então, uma das minhas frustrações é que essa ideia não foi levada adiante, né? Mas, no caso das empresas, muita coisa aconteceu, né? Uma das grandes conquistas, acho que a gente teve, é mudar a lei de probidade das empresas. Porque no Brasil não era crime a empresa subornar político. É incrível que pareça, não era crime. E nós mudamos, então virou crime, o que fez com que muita coisa avançou nesse sentido, né? Todas as ações judiciais, as consequências que aconteceram no Brasil, no âmbito do Lava Jato, seriam impraticáveis antes dessa lei. E nisso nós levamos adiante e nós fomos os atores e pressionamos para que essa lei fosse feita. Tanto é que hoje muita empresa adotou várias medidas para que coíbam, que faz com que a empresa não se meta em corrupção, até porque o presidente pode ir preso, né? Então isso avançou muito, né? Muitas empresas de consultoria empresarial lucraram com isso, porque é uma demanda muito grande das empresas para adotarem práticas de gestão, de governança que possam impedir a empresa de se meter em corrupção, né? Eu acho que você deve ter visto várias iniciativas de bancos, de empresas, se posicionando sobre a questão ambiental, né? Eu não estou falando que é por bondade, por pressão da sociedade e inclusive por legislação de outros países, né? Onde eles podem sofrer a consequência e adotar-se de uma forma diferente. Então, eu era, na época do PNBE, a Fiesp, que era dita como a representante do setor empresarial no Brasil, eu participava lá e o diretor do meio ambiente da Fiesp, na época, fazia o seguinte discurso: esse negócio de meio ambiente é uma coisa criada pelos comunistas para acabar com o capitalismo. E aí ele falava assim: bom, mas graças a Deus essa moda está passando. Essa era a visão empresarial daquela época, né? Então, acho que muita coisa avançou nesse sentido. Muitas empresas estão adotando a questão da diversidade, incluindo mais mulheres, mais negros. Enfim, o Brasil produziu exemplos de referência mundial, como, por exemplo, no caso da Natura, né, que é o Guilherme, que é meu amigo, meu parceiro desde aquela época, desde o tempo do PNBE, Luiz Seabra e o Pedro Passos. Então, muita coisa avançou, mas muita coisa ainda tem que avançar. Muita coisa ainda tem que avançar, mas houve muitas mudanças que levariam... muitas empresas hoje adotam o critério de avaliar a sua ação em termos de indicadores de responsabilidade social. Você avalia, né? Isso foi uma coisa criada e muitas empresas adotam esses critérios. Foi produzido no âmbito da Bolsa de Valores de São Paulo o índice de estabilidade, índice de estabilidade empresarial, onde as empresas que fazem parte tem que adotar determinado tipo de comportamento de ações, né? Então, muita coisa avançou, mas muita coisa ainda tem que avançar. Muita coisa tem que avançar. Obrigado, Oded. Oded, eu vou fazer uma pergunta que apareceu aqui no fórum. Emília, depois eu passo a palavra para você, tá? O Lucas Costa e Silva pergunta assim: Oded, uma das formas de tributação que poderia reduzir as desigualdades seria o imposto sobre grandes fortunas.
mas uma de suas principais críticas é a fuga de capital para outros países, para fugir deste imposto. Na sua visão, como impedir essa fuga caso este imposto seja criado? Eu acho que não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Esse também é um outro fantasma que tem que se colocar para evitar mudanças. E a pessoa que tem negócio no Brasil, que vive no Brasil, claro que pode acontecer um e outro, mas acho que porque aonde ele vai? Aonde ele vai? Porque esse imposto hoje tem muitos países do mundo. Se ele vai para os Estados Unidos, ele vai ter, acho que, mais impostos. Se vai para a Europa, vai ter mais impostos ainda. Então, e dá muito trabalho e mais ainda, né? Quer dizer, pelo tamanho das fortunas, você taxar por 20%, 10%, 15%, 30%, não vai fazer a mínima diferença para a vida das pessoas, né? Então, eu acho que mais uma ameaça, um fantasma que você tem que colocar para as coisas não avançarem. Eu, sinceramente, te digo que, por exemplo, houve a questão da anistia recente, já há alguns anos atrás, para as pessoas que têm dinheiro fora, e se você pagasse 30%, você regularizava esse 30% desse dinheiro. E teve muita adesão de muita gente, né, pagando 30% apenas por regularizar, pagando aqui no Brasil, né? Então, pelo que eu conheço, muita gente empresarial, isso é um fantasma que se tenta criar para evitar que se faça esse tipo de avanço no sistema fiscal tributário. Eu não acredito nisso. Emílio. Haddad, muito obrigada mesmo pela fala, assim, gratidão incrível, né? A forma como você traz e discorre sobre a desigualdade com tanta simplicidade e clareza, e mais do que isso, depois com a resposta que você nos apresenta sobre essa esperança de continuar fazendo o que exercer a cidadania, da importância de exercer essa cidadania dioturnamente, né? Mas aí a experiência que você coloca, a tua experiência no governo Lula, e esse desapontamento com as pessoas não conseguirem romper de fato o ciclo vicioso da lógica da política brasileira. E você, por outro lado, traz a Suécia, traz a Escandinávia como um todo, como um exemplo de terem rompido com isso de alguma forma. Será que é factível no Brasil, de fato, isso ser rompido? Porque eu acompanho os governos de esquerda de municípios, estados e o federal, e depois de um certo tempo as pessoas tendem a ficar, a se aconchegar e aceitar o conforto da cadeira que já foi usada, né? Ao invés de construir uma outra forma. E mesmo a Escandinávia, enfim, há sempre aquela possibilidade, aquela coisa de muito do que é sujo, falando agora um pouco de sustentabilidade, muito do que é insustentável, né? Muito do que se precisa para esse tipo de sociedade que a gente vive hoje, por exemplo, madeira, metal, para poder produzir objetos não são de consumo desnecessário, mas objetos até de primeira necessidade, a Escandinávia exportou essas indústrias, né? Ou nunca teve essas indústrias, então não precisa assumir isso. E aí pode sim assumir a tal da indústria 4.0, que é uma indústria que já tem a questão da sustentabilidade como um vetor de projeto, né? Então, aquilo de que o ecodesign é um design que
não vai produzir o resíduo, não vai produzir lixo, né? Que é um erro de projeto para alguns. Enfim, muito obrigada por tudo, mas eu continuo ainda com essas dúvidas. Isso pode acontecer, acontece, só que a empresa começa a correr riscos, né? Se fizer, repercute muito mal na sociedade escandinava ou na Noruega, como você fala, se sai com uma notícia de uma empresa que se comporta indevidamente fora da Noruega. Então, é um risco que a empresa corre de reputação e inclusive de sanções. Então, o que não garante que não possa fazer, mas esse tipo de atividade cada vez mais arriscada para fazer. E eu, se fosse presidente de uma dessas empresas, teria muitas dúvidas de fazer isso, correr esse tipo de risco, né? Porque, inclusive, o que eles fazem é uma administração conjunta de trabalhadores e empresários na gestão da empresa. Então, as decisões são tomadas junto com os trabalhadores, a representação dos trabalhadores. É uma forma de dividir os riscos da decisão e de ter umas decisões mais consensuadas, né? Porque se trabalha muito na questão, na visão de consenso, né? Então, eu não digo que são perfeitas, mas estou falando que se organizar de uma forma que possa inibir qualquer tipo de outro tipo de atividade. Quando eu falei para você mesmo citou na questão de se é possível, se não é possível, e voltando à questão do governo do PT e de Lula, né? E aí, voltando à questão da importância da educação, né? De você ter uma educação que não te deixa deslumbrar com o poder, né? Te dá uma educação que possa te dar mais âncoras, no sentido de você se ancorar mais na tua missão, no que você precisa fazer e para que você foi escolhido a fazer, que te dê ousadia de avançar na direção que você considera certo, independente de achar se vai dar ou não vai dar, mas pelo menos tentar fazer as coisas porque muita gente fala, não, eu não vou fazer porque isso não vai dar certo. Você tentou nem tentar fazer as coisas, né? Então, a importância da educação e da formação. A educação, estou falando no sentido mais amplo possível, até se trabalhar pessoalmente, né? Não só a educação formal, né? E você saber lidar com o poder, né? Ter uma formação que te faça realmente trabalhar com o poder como instrumento de fazer as coisas certas e não fazer as coisas para manutenção do poder, né? Então, tem a ver, e aí tem a importância da pressão da sociedade. De novo, estou falando, bom, você se comprometeu com isso. Uma das coisas que aconteceu, que foi muito danosa, é a cooptação da sociedade civil pelos governos, né? Então, você perde a oportunidade da crítica, da pressão, né? Porque não vou pressionar, não vou questionar, o meu governo, o nosso governo, não vou prejudicar. Então, é fundamental manter a independência da sociedade civil, para que ela possa exercer sua missão, independentemente do governo que esteja de plantão. Então, quando você atrela a sociedade civil a determinado governo, pode ser municipal, estadual e federal, você perde a possibilidade de ter algum elemento que te faça andar na direção correta, que cumprir seus compromissos, né? Por isso a importância da sociedade civil independentemente de quem seja o governante da época. E o que aconteceu muito no governo Lula é a cooptação da sociedade. Foi bom, não posso falar, não posso levantar a voz, porque vou ser visto como um direitista, um inimigo do governo, e você deixou as coisas acontecer, correr sem a possibilidade de ter um freio que te faça andar na direção correta, né?
Eu, como você, espero que todo mundo que está aqui seja amanhã nas ruas também. Então, é o jeito, né? É Sim, isso que vai mudar as coisas. só assim, vamos para a rua. Sim. Gente, mais perguntas? Estamos agora sem perguntas no fórum e ninguém levantou a mão. Se não tiver mais perguntas, eu tenho uma pergunta tipo bola de cristal. Pode Parece fazer. que o Oded tem uma bola de cristal, aí eu queria saber. Eu queria saber, Oded, qual é a sua percepção do que acontece até as eleições? Se eleições houver. Ah, Eu pergunto isso porque eu já conversei várias vezes com o Oded. O Oded tem uma posição bastante, vamos dizer assim, não diria pessimista, mas não otimista. Duas formas de dizer a coisa. não, não, geralmente olhando para frente, para o futuro, eu tendo a montar um quadro mais pessimista, até como forma de se preparar, né? E de agir diante dessa perspectiva, né? Então, sei lá, desde quando tem algum compromisso, então eu saio antes da hora para não atrasar, porque pode acontecer algum imprevisto no caminho, que sempre olhando, bom, o que pode acontecer de ruim para me preparar para isso, né? Não no sentido de conformar ou de retroceder, mas no sentido de falar, bom, se isso acontecer, como é que eu posso me preparar para isso, né? Eu acho que isso como forma de pensar e como instrumento de ação, acho que tem me servido bastante em todos os aspectos da vida, né? E eu estou dizendo isso, inclusive, até por, de novo, falando de experiência de vida, porque meus pais, eles viviam na Polônia nos anos 30, né? E o Hitler, uma coisa que você não pode acusar o Hitler de não ser transparente, né? A mesma coisa com o Bolsonaro. Ele falava, ele dizia o que ia fazer. Ele escreveu e começou a fazer, dizendo o que ele ia fazer. E meus pais levaram a sério, né? Porque ameaças do Hitler, né? Então eles foram embora, foram para Israel e por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou vivo, porque da família deles não sobrou ninguém. Pai, mãe, tio, avô, irmão, irmã, achando que, não, isso aqui é retórica, isso imagina, isso nunca aconteceu, ele não vai fazer, isso é bobagem, ele está falando, mas na hora H ele vai retroceder. Isso a família deles falava, os parentes, e não sobrou ninguém. Né? Então, acho que isso também me acompanha sempre, dizendo assim, bom. E no nosso caso, né, o Bolsonaro falou, ele fala todos os dias, ele fala o seguinte, olha, nas próximas eleições, ou eu ganho. Né? Se eu ganhar, tudo bem, se eu perder na votação, eu vou alegar que foi fraude, eu estou com o meu exército, vou usar a Constituição, estado de sítio. Bom, ele tem um roteiro do que ele vai fazer. Fala, daqui só Deus me tira. Ele fala todo dia, daqui Deus me tira. Então, e eu tenho falado para as pessoas, olha, é bom levar a sério. Não, ele está falando, na hora H não vai falar, as instituições brasileiras são muito fortes, isso só retórico. Eu falei, bom, tudo bem, mas não é melhor se preparar para isso, né? Então, o que eu acho que... Bom, no Brasil é muito difícil fazer previsão, né? E ainda bem que, de vez em quando, a gente tem a oportunidade de ver o imprevisto, né? Aquele que a gente não espera, né? Porque nas previsões que a gente tem sempre aquele que a gente não prevê e, de repente, acontece. E tem aquela frase famosa até aqui no Brasil, até o passado incerto, né? Então, é muito difícil prever. Mas o cenário que se apresenta é de um conflito, né? E o conflito, uma pressão cada vez
porque, de novo, a desigualdade, né, que está no Brasil, como eu te falei, a questão do conflito, é o país dos conflitos, né, o país dos confrontos, e tanto na violência comum, né, como vocês viram a questão de tantos assassinatos por dia, por ano no Brasil, dos extremismos, é um ambiente, quer dizer, os ditadores, eles nascem e prosperam na desigualdade, né? Na desigualdade, que é a questão dos conflitos, que alguém aparece com a solução para aqueles oprimidos, né? Então, eu falo, bom, eu acho que é muito importante se preparar para esse cenário. Tanto pensar no que eles vão fazer, no que ele pode fazer e qual é a forma de reagir, de confrontar aquilo que vai fazer. Porque o cenário de pressão cada vez acima do governo, possivelmente de perder as eleições e possivelmente de reagir com a força das milícias e militar, né? E que eu acho que se a sociedade se organizar, se preparar, se articular e se juntar, principalmente se juntar, não se dividir na oposição, a gente pode ultrapassar esse período que sirva de lição, né, para a gente não repetir no futuro as mesmas circunstâncias que levaram à situação que nós temos hoje. Então, e o que eu vejo pela frente é um confronto, e que esse confronto pode ser ganho pelas forças democráticas, desde que elas se preparem, se articulem, se juntem e ganhem força política para isso, né? Uma articulação estratégica nesse sentido, né? Que não se divida muito e que não briguem entre si, mas que se preparem para isso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode ultrapassar essa fase, que vai ser uma fase que muito dolorosa, mas que pode servir de lição para nós, para não repetir de novo, né? História para não repetir. Mas não é um cenário muito fácil de confrontar pela frente, né? E sempre tem um imprevisto, né? Nós sabemos que pode acontecer. Mas eu acho que não é um pessimista, mas acho que é realista, e sempre faz o seguinte, no sentido de não de se conformar a uma situação, mas se ela existir, se preparar melhor para essa, né? É ótimo. Muito obrigado, Oded. Muito obrigada, Oded. Gente, ainda temos mais 8 minutos para perguntas, caso alguém queira se manifestar. Posso fazer? Claro que sim. Obrigada por compartilhar, senhora Oded, a sua experiência, a sua vivência, né? E os grandes ações aí das quais participou. Eu me pergunto, nessa sua jornada, né? Você falou um pouco da educação, de ensinar, talvez, se é possível ensinar isso, não deixar o poder tomar conta, né, das pessoas, mas ao longo da sua jornada, você encontrou pessoas com valores, com ética, né, em todas as classes sociais? Você acha que tem uma coisa a ver com educação ou tem um outro elemento aí que vai além da educação formal, a questão da ética e de valores que sustentam as ações nos diversos setores, né, da sociedade? Não sei se eu me fiz claro. Sim, não, se fosse, é claro, de novo, eu falo como se a educação formal ela é garantidora de valores, né? E, como falei, que é importante muito a educação
pelos valores, e que essa educação se dá em casa, na família, nos amigos, na coletividade, e como se... E também essa visão de que alguém que tem doutorado é melhor do que uma pessoa que é semi-analfabeta, ou que pessoa que, com muito esforço, conseguiu fazer o curso primário. E acho que tem essa visão elitista também no Brasil, né? Do que você valoriza, né? Tem uma história, né? Meu irmão, ele agora se aposentou, ele é professor da GV, né? Então, ele conta a história de que você deve ter passado por uma coisa parecida, né? Quando ele for fazer algum tipo de compra, de financiamento, a pessoa preenche a ficha dele, pergunta, bom, o que o senhor faz? Seu nome, endereço, papapá, e fala, o que o senhor faz? Ah, sou professor. Aí a pessoa para e pergunta, e o senhor não tem nenhum outro tipo de atividade, né? Já aconteceu várias vezes. Sim, mas só isso, né? Então, onde na sociedade as pessoas deveriam tirar o chapéu para um professor, quer dizer, honrar, né, quer dizer, essa atividade, enfim. Então, como eu falei, a gente encontra pessoas de pessoas muito éticas em qualquer tipo de classe, né? E também pessoas não éticas, também qualquer tipo de classe. Então, depende, não sei, depende muito do ambiente que a pessoa viveu e da sua formação e da atenção que ele dava para si mesmo, né? Para poder se conhecer e se melhorar. Como eu falei, pessoas com alto nível educacional formal, sem valores, é um perigo enorme para a sociedade. É um perigo enorme para a sociedade. E ao mesmo tempo que a pessoa com educação formal alta, com muitos valores, é um grande ganho para a sociedade. E as pessoas, bom, conheci tanta gente de várias classes sociais, muito éticas e muito humanos, acho que esse tipo de ser humano, acho que tem em todas as classes sociais, né? Tem a ver com essa visão elitista que só você, com uma pessoa com alto nível de formação educacional, você pode ser ético, né? Encontrei em todos os níveis, né? E vocês também devem ter encontrado, né? Com certeza. Eu particularmente fico muito incomodada quando cria-se, como é que fala, estigmas em relação a algum setor, alguma classe, por ser ético ou não ético. Eu acho que tem, na minha experiência, na minha vivência, você tem pessoas sérias, éticas, com valores, atuando nos mais diversos setores da sociedade, né, do trabalho informal até CEO de empresas, né? Eu acho que, ou políticos, né? Eu acho que eu não gosto de taxar, criar estigmas, né, para alguns grupos. Eu só, enfim, queria só compartilhar isso, que eu concordo inteiramente com o senhor que isso independe de classe e independe de setores. Com certeza, com certeza. Gente, bom, tinha duas perguntas aqui do Rivaldo, mas ele está com essa mania de mandar as perguntas na hora que vai terminar o tempo. Eu vou fazer aqui, não sei se você pode responder rápido, Oded. Ele diz assim, duas perguntas. A guerra civil é uma possibilidade? E como não repetir os erros? Se você puder responder isso, daí a gente finaliza aqui depois. Eu acho que a gente já viu a guerra civil.
Em que lugar do mundo você tem 40 mil assassinatos por ano, né? É o número de violência que a gente tem, né? E além disso, né, quer dizer, da forma que, como eu falei, do Bolsonaro se colocar e de avisar o que vai fazer, acho que não sei, determinado avanço, né, na terra de uma guerra civil, acho que é possível. Pelo menos acho que a gente devia se preparar para isso, né? Para evitar que aconteça, né? Mas a gente já vive uma determinada. Se você vai na periferia das cidades, se você acompanha o dia a dia de um negro, de uma negra no Brasil, é uma vida de guerra civil, da forma que é tratado, no medo que tem de sair na rua. Enfim, uma determinada guerra civil, não da tradicional, já existe no Brasil. E um confronto mais amplo, acho que é o que sinaliza o Bolsonaro. E acho que, eu espero, né, que a gente possa evitar, mas desde que a gente se prepare para isso, né? E outra pergunta que você fez... Como não repetir os erros? Lembrando, então, os memoriais que são construídos no mundo, o memorial disso, o memorial daquilo, são exatamente no sentido das pessoas se lembrarem, não esquecer e aprender. E não esquecer o passado, não esquecer os erros e os acertos do passado, é uma forma de evitar que se repitam os erros. A memória. E aí faz parte disso lembrar nas escolas, nas universidades, nas famílias. Aquilo que eu falei, faz parte dessa educação, dessa mudança cultural. Lembrar do passado, aprender com o passado e não tentar não repetir os erros do passado. Ed, muitíssimo obrigada pela excelente aula. Tem vários comentários aqui de elogio no chat, não sei se você está acompanhando. Foi muito, muito boa. Obrigada por ter aceito o convite. E, bom, gente, acho que a gente finaliza por aqui. Semana que vem não tem aula, porque é feriado, e a gente tem uma última aula, então, daqui a 2 semanas, e aí a gente finaliza o semestre.